2 empates, o empate dentro de casa, que não deve ser considerado como resultado ruim, que geralmente você... empate dentro de casa é resultado ruim, empate fora de casa é um bom resultado. Nem sempre é assim. Se você olhar a rodada de ontem, a gente pode considerar que o empate do Fortaleza, mesmo com a possibilidade de vitória que o Fortaleza teve, não pode ser desprezível, né? E o empate do Ceará nas circunstâncias, como aconteceu, né, no contexto do jogo, também não é para você jogar na lata do lixo. A gente começa com o empate do Fortaleza fora de casa. O Fortaleza teve uma ótima chance de vencer o Inter lá e de garantir matematicamente permanência e se firmar de uma vez por todas na primeira parte da tabela da classificação. Fala aí, Caio. A gente já começa com o gol do Fortaleza, com né? 8 minutos, né? Que o Inter reclamou demais por conta do encontrão ali do árbitro, pra bola sobrar pro Romarinho, depois serve o Oswaldo. Você vê aí toda a pressão, foi o jogo inteiro pressionando o árbitro, muito por conta desse lance. E, olha, o Fortaleza mostrou muitas suas qualidades de time quando joga na transição, que tem um time ofensivo, mas eu acho que até aceitou demais uma pressão do Inter em determinados momentos. E mesmo com o Internacional carecendo de um repertório maior, a gente viu aqui, por exemplo, naquele jogo que o Ceará ganhou por 2-0, que é um time que abusa do jogo aéreo, que não tem tanta jogada de aproximação, que depende muitas vezes do D'Alessandro, que ontem não fez um bom jogo. D'Alessandro apita o jogo inteiro, né? Tirar um coelho da cartola. Então fica sempre naquela expectativa de uma bola dessa ser que o Guerreiro consiga fazer um pivô, que ele domine, que ele faça o giro. Muito pouco. O repertório do Inter é fraco. Mas se você está o tempo todo no campo de defesa com o teu adversário, a chance de você acabar tomando um gol, ser criado uma chance ou outra, é grande. E foi muito essa tônica, principalmente no primeiro tempo. O Inter muito dentro da área do Fortaleza até achar esse gol, né? Cruzamento, o Wendel escora por trás dentro para o Guerreiro fazer o gol, né? Fortaleza jogando com o Bruno Melo de quarto zagueiro e o Quinteiro na sua posição original, até aquela coisa, né? De não ter que fazer duas improvisações, porque se ele coloca o Derlei, teria que mudar o posicionamento do Quinteiro. Já no intervalo, né, a gente ainda tem um último lance, esse lance, a arbitragem já primeiro marcou pênalti, que não foi, a bola bate na coxa do Quinteiro, é chamado para ver o VAR, e aí depois que ele vê o VAR, ele volta atrás na marcação de forma correta, né? Aí o Fortaleza não deve reclamar de não forma alguma. Não tem razão de reclamar do VAR, como já prejudicou o Fortaleza. Agora agiu corretamente, né? Beneficiou, já agiu corretamente. Eu já falei, né? o problema são as pessoas. O mecanismo é legal, tem que ser mais aproveitado, tem que ser aperfeiçoado, mas existe um mecanismo e é interessante que se aproveite ele. E aí vem o gol que é... Pena a gente não ter a jogada toda, sabe, José? Mas o que esse Gabriel Dias correu para evitar a saída, e aí na sequência o Tinga faz o 2-1, com um time muito seguro já. A pressão era diferente da do primeiro tempo. O Inter parecia esmorecido e teve um determinado momento depois desse gol que a sensação que passava que o Fortaleza estava muito mais próximo de fazer um 3-1 do que o Inter empatar. Só que aí uma falha de marcação, um posicionamento, né? O Guerreiro empata o jogo. Sozinho? Sozinho de cabeça, o Quinteiro tá do lado dele, só olha aquelas coisas de marcar a bola e não o jogador. Empata o jogo. Já era um resultado legal. Só que depois a gente vai ver mais na frente, né? Em que o VAR, dessa vez, de novo, o ato é chamado, vê o toque de mão do jogador do Inter, dá o pênalti pro Fortaleza, tá aí o lance. Só que o Bruno Melo vai desperdiçar a cobrança. Eu coloco muito na conta também do Marcelo Lomba. Eu vi muita gente, foi uma enxurrada de críticas ao Bruno Melo. Achei exagero. Um exagero. Eu imaginava que o Juninho fosse bater, até porque o Juninho vinha cobrando os pênaltis do Fortaleza antes do Wellington Paulista. Cobrou contra o Atlético Mineiro, cobrou contra o Ceará no primeiro turno. E vem numa fase esplendorosa, fez um gol de falta na semana passada. Então eu imaginava muito que fosse ser o Juninho, não o Bruno Melo. Mas o Bruno Melo até outro dia era o cobrador oficial de pênaltis do Fortaleza, né? Se reclama muito que ele bateu, acho que 90% dos pênaltis dele, desde que ele virou profissional, daquele lado. Mas o cara tem um lado de confiança, talvez ele tenha que treinar, vou mudar o posicionamento, mas não dá para crucificar o Bruno Melo, porque o Marcelo Lomba fez também uma grande defesa. Bom ouvir o técnico Rogério Ceni, porque fica um gostinho, né, ali amargo. Quer saber como é que o Ceni reagiu a esse empate do Fortaleza. Primeiro, empatar com o Inter aqui é sempre, se você for analisar friamente antes de um jogo, é um resultado bom para qualquer equipe, né? Acho que a única equipe que venceu o Inter no Campeonato Brasileiro foi o Vasco aqui, se eu não me engano, né? Salvo engano, acho que foi o Vasco a única derrota do Inter aqui. Agora, diante das circunstâncias como aconteceu, o empate, aí você fica um pouco chateado, um pouco triste,
acho que foi um jogo, o Inter com um pouco mais de posse, logicamente mais finalizações, o que é completamente natural por jogar dentro da sua casa. Mas nós tivemos as nossas chances, nossas oportunidades, nós temos a nossa característica de jogo. O Inter tem, logicamente, mais as peças, a parte técnica mais evoluída. Nós somos um time mais de velocidade, um time mais rápido de contragolpe. Tentamos marcar quando pudemos os tiros de meta, pressão alta, né? Quando não pudemos, recuamos um pouco demais às vezes. Cometemos as nossas falhas, tomamos gol de bola parada, mas é um time que luta, tem um espírito de luta muito grande, o nosso time. Os caras têm muita alma, muito coração, isso é para ser destacado, um grupo muito bom de convívio no dia a dia, de trabalhar no dia a dia. Com relação a Libertadores, infelizmente nós temos que ser sinceros, nós nem estamos preparados para isso, né? Não num primeiro ano vindo de Série C para Série B, de Série B para Série A, seria uma pretensão acima do normal para nós.